Graça e paz a todos. Eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Josué, lá no capítulo 6. Eu convido o Espírito de Deus para que esteja ao nosso lado, conduzindo este estudo, trazendo à nossa memória, tudo aquilo que precisa ser compreendido e principalmente aquilo que precisa ser guardado e praticado. Então vamos lá, vamos começar. Hoje o estudo é de Josué, capítulo 6, a destruição de Jericó. Capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então aqui a gente pode observar que Jericó ele estava tomando as providências necessárias contra Israel. Por quê? Porque Jericó ele ficava num local muito estratégico para a entrada, da cidade, da terra, na verdade da terra de Canaã. Então ali a cidade de Jericó ela bloqueava essa entrada. Então, querendo ou não, ela teria que ser a primeira cidade da terra prometida a ser destruída. Então aqui eles tomam medidas, eles fecham as entradas da cidade, justamente para se precaver contra qualquer ataque dos filhos de Israel. E a cidade de Jericó, ele tinha uma fortaleza, muito exuberante. Inclusive, era uma das cidades da terra de Canaã mais fortificadas. E não somente isso, ele também era uma das cidades mais ricas, mais abastada também da cidade de Canaã, da terra de Canaã. Continuando aí, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então aqui, Deus mostra que aquilo já estava concretizado no mundo espiritual, porque as coisas, elas acontecem primeiro no mundo espiritual. Primeiro Deus, ele autoriza com que as coisas aconteçam. Depois, ocorre no mundo natural. Então aqui, Deus já tinha autorizado, já tinha entregado a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes, que é o exército de Jericó, nas mãos de Josué e do exército israelita. Continuando aqui, versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Então aqui Deus ele dá um comando para Josué passar para o povo. Que o povo, os soldados, na verdade os soldados de Israel tinham que rodear, a cidade por fora, rodear por fora a cidade de Jericó. Então uma vez por dia, em 6 dias, eles tinham que fazer aquela ação. Mas por que eles tinham que fazer aquilo? Era uma forma de intimidação, era uma forma de amedrontar os seus inimigos. Continuando aqui no versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então aqui, além do exército de Israel que tinha que rodear a cidade, os sacerdotes também tinham. E eles tinham que tocar trombetas. A Bíblia fala aqui que eram trombetas feitas de chifre de carneiro. Então aqui está a característica da chofar. Então eles tinham que tocar a chofar. Eles tinham que rodear os muros ali, da cidade de Jericó, tocando a chofar. Uma vez por dia. Porém, no 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas. Continuando aqui, versículo 5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então aqui no 7º dia, o povo também acompanharia, aquela ação, e o povo gritaria, os habitantes de Israel, eles gritariam, e o muro de Jericó cairia, diante deles, mostrando aqui que aquela guerra eles não estavam lutando sozinhos, um feito sobrenatural extraordinário aconteceria naqueles dias, aonde o muro, que era a principal barreira entre o exército de Israel para poder conquistar a cidade de Jericó, seria derrubado pelo próprio Deus.
Continuando aqui, ó. Versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca da aliança. Então, como que ia funcionar? Né? Primeiro, e uma parte do exército, eles iriam primeiro, depois 7 sacerdotes com 7 trombetas feitas de chifre de carneiro, né? Então com 7 chofás, depois a arca da aliança e depois um outro esquadrão de retaguarda, né? E aí eles iam fazer, né, essa sequência, de uma vez por dia tá rodeando a cidade. No 7º dia, eles rodeariam 7 vezes a cidade. Continuando aqui, ó. Versículo 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. A quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Então, um esquadrão do exército de Israel iria na frente armado, né? Uma outra parte ia como retaguarda, como eu falei no versículo anterior. Versículo 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro do Senhor, passaram tocando a trombeta, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Então, passava-se 7 sacerdotes trocando a trombeta, e mais alguns sacerdotes levando a arca da aliança logo em seguida. Continuando aqui, versículo 9. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Então aqui, como eu falei, essa era a sequência. Primeiro ia um esquadrão de soldados na frente, depois os sacerdotes tocando a chofar, depois a arca da aliança, e por último ia um esquadrão do exército de Israel como retaguarda. Versículo 10. Porém, ao povo ordenará Josué, dizendo: não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Né? Então aqui estava uma ação que o povo também ia participar, que seria no 7º dia. Né? Então no 7º dia, o povo ia gritar e as muralhas iam cair. Versículo 11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Versículo 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor ia tocando continuamente, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca enquanto as trombetas soavam continuamente. Então aqui a gente está falando do primeiro dia, né, que começou-se Josué a fazer esse tipo de ação com os sacerdotes e com o exército de Israel. Versículo 14. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Assim fizeram por 6 dias. Então, esse ato foi repetido por 6 dias. Versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. Da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Né? Então, no último dia, que era o 7º, eles rodearam a cidade por 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que, na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou essa cidade. Então, aqui, naquele momento, né, Israel ele cumpre essa ordenança do Senhor. A cidade já tinha sido entregue nas mãos dos israelitas e eles precisavam fazer esse ato de fé. Eles tinham que gritar, e naquele momento as muralhas,
né, da cidade ruíram e caíram diante deles. Então a barreira que havia entre os israelitas e as pessoas, os cananeus que viviam em Jericó, foi derrubada pelo próprio Deus. Continuando aqui, versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então aqui, uma ordem muito importante foi dada para o povo. Não era para eles levarem esposo de guerras. Por quê? Porque tudo que havia naquela cidade estava consagrado. Era amaldiçoado, era condenado. Né? Então tudo que havia dentro daquela cidade precisava ser destruído. E eu estou falando de pessoas, eu estou falando de animais, eu estou falando de objetos. Né? Então é claro que a gente vai ver aqui ao longo dos versículos que tem algumas coisas que Deus separou, mas para o tabernáculo, para o povo não. Então eles não poderiam ficar, né, com nenhum tipo de esposo de guerra ali, eles não poderiam pegar nenhum objeto para si. Porque tudo que havia naquela cidade era consagrado a demônios, né? Era maldito, era condenado. Continuando aqui, né? E uma observação, só Raabe, né? Josué fez esse apontamento. Somente Raabe e a sua família viveria. Versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomarei. Assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então aqui não era para levar nada da cidade de Jericó. Infelizmente, tudo que estava naquela cidade era consagrado a demônios, era condenado, era maldito, né? Era profano perante ao Senhor. E para que o arraial de Israel, o acampamento de Israel não fosse contaminado com tais coisas, Josué deixa essa ordem de uma forma muito clara. Continuando aqui, versículo 19. Porém, toda a prata, o ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então aqui somente as coisas de ouro, de bronze, de prata, né, e de ferro, né, poderiam ser recolhidos para serem levados para o tabernáculo. E lá no tabernáculo eles passaria por um tipo de purificação. Então esses objetos, né, com esses materiais, poderia ser levado para o tabernáculo, para ser usado no tabernáculo. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Né? Então aqui no versículo 20, podemos observar que o povo gritou e as muralhas caiu. Quem foi que derrubou aquelas muralhas? Foi o grito do povo? Não, foi Deus. Foi Deus que derrubou aquelas muralhas. O povo só obedeceu, né? O povo só fez um ato de fé. Aquilo foi para poder fortalecer a fé deles. Mas quem fez a ação foi Deus. Foi Deus que derrubou as muralhas naquele momento. E um apontamento muito importante. Raabe morava nos muros. Tá? A casa de Raabe ficava exatamente no muro da cidade. A casa dela ficou intacta. Então quem é que estava cumprindo aquele juramento? Era Josué? Era os espias? Ou era Deus? Né? Então, na verdade, a gente pode observar que Josué e os espias só faziam parte desse juramento. Mas quem veio a cumprir realmente aquele juramento para com Raabe, para com a sua casa, foi o próprio Deus. Continuando aqui, versículo 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada. Quanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Né? Então tudo que havia naquela cidade, infelizmente, né, estava corrompido e precisava ser destruído. Pelo que a gente observa, somente Raabe teve fé. Né? E ela e a família dela foram salvos. A fé de Raabe salvou ela naquele momento. Né? Então o comprometimento dela, aquela aliança que ela fez com aqueles espias, foi tão fundamental que foi o suficiente para poder salvar ela e a família dela. Continuando aqui, ó, Raabe é salva.
Versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e atirai de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes, né? Então aqui Josué faz aqueles espias que foram salvos por Raabe cumprirem o seu juramento, assim como eles deram a palavra dele, né? Lá atrás, eles iam cumprir aquela palavra naquele dia que Jericó estava sendo destruída. Continuando aqui, versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Então aqui, Raabe e sua família, eles foram salvos e ficaram num acampamento um pouco afastado do arraial ali de Israel. Versículo 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então, as únicas coisas, né, que ali eles poderiam recolher era aquilo que era feito de ouro, de prata e de bronze e de ferro, né, com o propósito de levar para o tabernáculo. Continuando aqui, ó, versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que José enviara a espiar Jericó. Né? Então aqui a gente observa que Raabe, depois ela se converte a Deus e ela passa a habitar com os filhos de Israel. É tanto que ela se casa com um israelita, né, um israelita legítima, que vem o quê? A suceder, né, a linhagem de Cristo. Então, Jesus, ele veio da linhagem, né, de Raabe. O sangue de Raabe corria ali, ó, nas veias de Jesus, né? Por quê? Porque provavelmente ela foi uma mulher de fé. Foi uma pessoa que realmente mudou a vida dela por conta dos mandamentos de Deus e veio o quê? A se adequar, né, à vontade de Deus. Continuando aqui, versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então, o que ocorre? Aquela cidade ela foi destruída por Josué. Era uma cidade considerada maldita, condenada, né? E aí, Josué, ele lança uma palavra, né? A gente tem que entender que a palavra de Josué não era qualquer palavra. A gente está falando de uma liderança forte na história, né? Na história bíblica. E aqui ele faz o povo jurar que aquela cidade não seria reedificada. Né? Para quem que ele faz aquele povo jurar? Né? Justamente para que lá na frente, né, os filhos daquele povo que estava conquistando Jericó não viessem reedificar aquela cidade. Né? Então ele faz o povo jurar. E com essa palavra lançada, lembra lá do que é ligado aqui do que é feito aqui na terra ligado no céu? Né? Então ali o que acontece? Foi um ligamento que Josué fez. Ele lançou uma palavra e essa palavra estava carregada de poder. E qual foi essa palavra? O que o povo jurou? Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Então, o que ocorre? Essa cidade, por muito tempo, a cidade de Jericó, ela ficou em ruínas, mas ela veio a ser reedificada lá na época do rei Acabe. Ela veio ser reedificada por Hiel, né? Hiel e Betel. E essa profecia que Josué lança se cumpre neles. Eles começaram a levantar os fundamentos da cidade e perderam os seus filhos primogênitos, né? E quando foram colocar as portas da cidade, perderam o seu mais novo, né? Então tá lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, essa história. Tá? Então aqui foi lançada uma palavra em Josué, né, e foi cumprida lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, né, lá na época do rei Acabe. Por quê? Porque reedificaram aquela cidade e com isso perderam o seu filho primogênito e também o mais novo. Versículo 27.
Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra, né? Então Deus era com ele, né? Ele não estava lutando aquela guerra sozinho. É tanto que Deus ele acalmava o coração de Josué falando: olha, essa cidade já está entregue na sua mão, né? Então isso ocorreu com Jericó, ocorreu com outras cidades, né? Se eles perderam alguma batalha foi por conta da desobediência ou do não cumprimento de regras, né? Mas em todo o tempo que Josué viveu, Deus foi com ele. Então aqui terminamos a explicação do capítulo 6. Quem tiver alguma dúvida a respeito do estudo, deixe seus comentários aqui embaixo e assim que possível eu vou estar sanando essas dúvidas, tá? E se quiserem fazer uma colocação, qualquer colocação também será bem-vinda. Então aqui encerramos. E que a graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós e que a consolação do Espírito Santo também nos alcance. E até o capítulo 7. Tchau.